Olá, tudo bem? Assim está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Nova Almeida atualizada é o texto que eu estou utilizando. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, quando completou o tempo dado pelo Criador, pelo Eterno, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, gerado pelo sangue, pela água, pelo líquido amniótico, para que, no sacrifício da cruz, porque ele foi oferecido como cordeiro para tirar os pecados do mundo. E o que era pecado? Eram as transgressões das leis dadas a Moisés. 1 João 3,4. Pecado não era fumar, beber, não é fumar, beber, não. O pecado lá, naquele tempo, o pecado que Jesus tirou foram as transgressões das leis dadas a Moisés. Por isso que depois da cruz não existe mais pecado. Existe transgressões. Nós somos transgressores na carne. Então o que aconteceu? No sacrifício para resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí? O que é que deve ser falado para o líder religioso que ensina os seus fiéis a praticarem obras das leis mosaicas? O que deve ser falado? Deve ser tratado ele com carinho? Deve passar a mão na cabeça dele? Deve abraçá-lo? Deve ser cúmplice do engano, do erro dele, da manobra dele, que diz que uma pessoa tem que dar o dízimo porque está escrito, mas dízimo era da lei, que tem que praticar o batismo nas águas, mas era a lei da purificação, que tem que buscar Deus em monte, Deus em templo, mas isso é lei de Moisés. Mas na morte, no sacrifício, ele fez o que? Ele resgatou os que estavam debaixo da lei. Então como pode eu vir aqui e falar, ler isso aqui, e falar, não, tadinho deles, tadinho desses pastores, desses bispos, desses líderes. Eles são inocentes, coitadinho, não vamos xingá-los, não vamos falar palavrão agressivo contra eles. Não vamos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos demonstrando que não somos espirituais. Tem muitos que falam assim, vocês da graça que criticam o nosso pastor, vocês não são espirituais, que vocês xingam muito eles. Então, mas conforme esses escritos, eles são o quê? Alguém que fala para uma pessoa que ela tem que praticar uma obra de Moisés. Esta pessoa que está instruindo a fazer isso, ele é o quê? Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é um profanador, ele é alguém que deseja o mal para o outro. Uma pessoa que mente, uma pessoa que engana. Esta pessoa você não pode ser tratado com carinho, não pode ser tratado não pode ser tratado uma pessoa dessa com parcimônia. Não. Uma pessoa dessa tem que ser jogado ele no ventilador, para que todos venham saber que ele está ensinando, mostrando o engano, o erro, para ver se pelo menos algumas pessoas param de seguir o enganador desse. Porque está escrito, não é invenção, não é uma invencionice. Assim, está escrito, Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso aqui foi para os dias de Paulo, não para os nossos, não para quem nasceu depois do juízo do ano 70 DC. Isso daqui foi para os que estavam lá, na lei. Paulo estava falando para os que estavam antes da cruz. Olha, vocês que estavam antes da cruz, Jesus, na morte dele, quando ele falou tetelestai naquele madeiro, ele resgatou vocês que estavam debaixo da lei e trouxe vocês para a graça, para o Cristo ressuscitado. Então sinto muito se às vezes nós falamos palavras que desagrada o seu conceito para o seu líder religioso. Sinto muito, mas é o que está escrito. E olha que eu sou uma pessoa que eu nem leio muito Paulo. Olha que eu sou uma pessoa que eu falo mais da escatologia consumada, eu falo mais do juízo já acontecido, mas eu tenho que falar disso aqui. Porque isso daqui serve para quê? Para um religioso. Isso daqui serve para alguém que está sendo instruído por um homem mau, que está sendo guiado por um lobo disfarçado de ovelha, por uma pessoa que tem um desejo simples de roubar, de mentir e de enganar.
Por isso que Jesus de Nazaré disse que antes dele vieram ladrões e salteadores. Vieram para matar, roubar e destruir. Aí esses enganadores falam que aquilo lá era um diabo, que aquilo lá era Satanás, que era um ser do mal. Não. Quando Jesus falou aquilo, se referia aos líderes religiosos daqueles dias. Eles é que roubavam, matavam e destruíam. Nos dias de hoje é isso. Uma palavra tão clara dessa, mas que, infelizmente, eles pegam isso daqui e usam como uma espada para destruir a vida de uma pessoa, para arrancar o entendimento, para arrancar o coração, para arrancar o sentimento de amor que o próprio Deus colocou na mente para com o seu próximo. E assim, essa pessoa não consegue ver o seu próximo como seu irmão em Cristo, não vê ele como um demônio, como uma pombagira, como um tranca-rua, como um Zé Pilintra, vê isso com um nome folclórico, porque é maldade, porque é mentira, porque é engano colocado na mente das pessoas. Então vai aqui um toque para você, porque conselho a gente não dá. Leia isso daqui, leia, releia e veja se tem dificuldade, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. O que é resgatar? Será que você tem dificuldade de entender o que significa a palavra resgatar? Resgatar, remir, mas também remir é uma palavra, não, no Russais, vamos ver aqui, resgatar é tirar, é libertar. Aqui ó, no dicionário Russais, libertar-se a preço de dinheiro ou concessões. Reféns do cativeiro, o prisioneiro resgatou-se. Veja, então é como se os judeus, eles estivessem, Paulo estava falando, como os judeus estivessem lá, sequestrados, estivessem cativos, assim eram eles eram prisioneiros do legalismo de Moisés. Aí Jesus no sacrifício, pelo sangue, pagou o resgate desses, pagou o resgate de quem estava no passado aprisionado nas maldições das leis mosaicas. Se você frequenta uma religião, não aceite ficar preso nas leis mosaicas. Não aceite ficar preso sob doutrinas de homens. Seja mais inteligente, seja mais desprendido de doutrinas de homens. Seja livre, viva como uma pessoa livre em Cristo. Você mesmo busque esse conhecimento. Procure acreditar no que está escrito. Não viva de fábulas, não viva de contos da carochinha, não viva de historinhas que esses homens, lá no altar, no local de sacrifício, bem vestidos, bem trajados, com anéis, com diplomas, com uma excelente oratória, eles ficam te engabelando, ficam te ludibriando, ficam com encantamentos com as suas palavras doces e trabalhadas na sua mente, encantando você. Você fica como se fosse uma serpente e tivesse um encantador. O encantador é o líder religioso e você é aquela serpente. Saia disso. Fecha o olho assim, faça assim, fecha o olho, vira as costas e saia disso. E comece a buscar entendimento você mesmo. E você vai ver como é maravilhoso viver na luz do Cristo ressuscitado. E depois que você aprender do Cristo ressuscitado, aí você vai aprender da escatologia consumada. Você vai aprender do Evangelho eterno. Mas pelo menos aprenda o Evangelho de Paulo. Pelo menos ele, porque ele já é o primeiro passo para o Evangelho eterno. Assim seja, então eu deixo essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações, e até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.